O Brasil voltou em 2022 ao mapa da fome, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso são os organismos que mostram para nós esses números. E tendo a inflação aí, que embora não seja só o Brasil no mundo, né? Mas que tem impactado muito, né? E dificultado o acesso das famílias a alimentos. Nós tivemos um exemplo aí de em Cuiabá, onde houveram relatos, inclusive também, de filas enormes para pegar ossos e até gás para cozinhar está se tornando inacessível em algumas comunidades, né? Você que acompanha e consome não só combustível, gás, enfim, sabe do que eu estou falando. Então, tendo muitos, inclusive, recorrido à lenha. Como o doutor observa essa realidade, primeiro, essa situação, e ainda nesse tema, o que a família deve priorizar, doutor, no carrinho de compras do supermercado, né? E o que evitar? Lembrando que a nossa questão está associada aí à nutrição infantil e segurança alimentar. Eu ainda vi uma frase de um escritor que dizia: você pode emitir a sua opinião, agora você tem que conhecer aquilo que você vai falar, né? E isso a gente vê todo dia. Jorge, a miséria, a fome existe há muito tempo nesse país. Esse açougue de Cuiabá, que foi parar no Fantástico, inclusive, faz 10 anos que eles dão osso para a população carente. O que aconteceu? Aumentaram as filas para receber esse osso. Quantas vezes a gente vê nos mercados, nos supermercados aqui da cidade, pessoas comprando osso? Já compravam osso para fazer a sopinha, ou fazer aquela carninha que às vezes você deixava de lado, era levada também, era comprada. Hoje, aumentaram aquelas pessoas que levam osso, ou aumentaram aquelas pessoas que estão levando um pedacinho muito menor de carne para casa. Eu confesso para ti que hoje eu prefiro comprar costela do que comprar picanha, porque pagar 150 uma peça de picanha Não dá. é quase que isso serve para ninguém. Para ninguém. É frustrante porque torna inacessível, né? Não, e se nós falarmos, Camila, que a gente vive num estado que é produtor de carne também. É o maior do mundo, né? Que você vê, né? Nós temos aqui um frigorífico aqui na cidade, né? E nós sofremos as consequências tanto quanto a população mais carente. Claro que aumentou a pobreza, mas eu gosto de voltar na história, de voltar há 14, 15 anos atrás, né, no que foi feito nesse país. É uma maneira muito difícil você acabar com a fome, né? É uma maneira muito difícil de você acabar com a mortalidade infantil num país miserável. Mas, num estudo de 2016 a 2019, nós vimos que com as políticas de saúde, a mortalidade no Nordeste caiu, a mortalidade infantil no norte caiu, tipo, era 75 para cada mil, caiu para 35 para cada mil. Então, houve uma evolução, né? Só que assim, eu sempre digo, a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Sim. E nesses anos para trás, foi colocado esse Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Quem depende de funcionários sumiram, né? Hoje você quer cortar tua grama em casa, tu tem dificuldade. Você vai lá na praça, onde fica aquele depósito de pessoas ali, sem fazer nada, bebendo o tempo inteiro. Você vai lá e pede um deles: você pode cortar minha grama que eu te dou um almoço hoje? O cara não vai. Você pode fazer lá algum trabalho de construção civil ali? O cara não quer. Então nós estamos lidando também. Por que aumentou os miseráveis? Daqui a pouco o cara diz: pô, aquele cara está lá ganhando comida, não fazendo nada, ali de boa, por que eu vou trabalhar com esse imposto aí de 27% em cima da gente, comendo 3 meses de trabalho do cidadão, vivendo essa dificuldade que nós estamos vivendo, pagando escola, né? Eu sempre digo, como seria bom se a gente chegasse, pagasse o imposto de renda e o teu filho tivesse escola pública de qualidade, saúde pública de qualidade, né? Tivesse transporte, que é o que está lá na Constituição. Sim. Você pague estradas boas,
Não deveria ter pedágio, deveria ter uma estrada paga pelo governo, que fosse duplicada, que não fosse não é esse sofrimento que nós temos na 163, aí uma vergonha que ninguém é responsável. Uma tragédia por nada. isso aí, né? Sim. Sabe que recentemente eu estava assistindo uma série da Netflix chama Crescidinhos. São crianças bem pequenininhas do Japão e eles têm autonomia para sozinhos caminharem quarteirões, irem até um mercado, fazerem uma compra no mercado, voltarem, vão para... Não tem perigo. Não tem, todo mundo cuida daquelas crianças, sabe? E são pequenininhas, são crianças que você não deixa ir ali do lado, assim, ó. E lá não, eles têm uma cultura onde é normal, entendeu? Você ter criançada aí sozinha para a escola, eles terem autonomia, eles vão distante mesmo de casa e, nossa, é uns cotoquinhos assim, ó, que dá até docinho, assim, sabe? Outra coisa importante, Camila e Jorge, uma das palestras que eu assisti lá em Natal, no Congresso Brasileiro, foi sobre o uso de telas por criança. O uso de telas. Celular, tablet. Até 2 anos não é para criança ter tela nenhuma na frente. Incentivar o diálogo, levar essa criança para passear, brincar, outras atividades, que era o que a gente fazia lá quando não tinha as telas, pequeno, né? Quando não tinha as telas. A partir dessa idade, até 5 anos, 2 horas de tela por dia. O adolescente, no máximo, 3 horas de tela por dia. O adolescente não ficar toda noite jogando. 2 horas antes de dormir, sem tela nenhuma. Nossa, mas é um sonho isso, é um mundo ideal. Tá. É um mundo ideal. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Tá ouvindo, né, Cecília? É que hoje os adolescentes, as crianças ficam lá no Facebook, recebendo notícias que não têm nada a ver. Sim. Né? Notícias falsas. Você não incentiva mais uma criança a trabalhar, ensinar o trabalho do pai, porque não pode. Agora, vadiar, roubar, fazer sacanagem, né? Ficar o dia inteiro à toa. Isso pode. Eles orientam também aquela criança que está pré-adolescente ali, tem uma sala, a tua sala de estar, um cantinho para ela ficar lá com o computador dela, para que os pais fiquem de olho com quem ela está falando, com quem ela está teclando. Num lugar visível. Num lugar visível. E não escondido. Sim, sim. Né? Então, são coisas que você tem que incentivar, de novo, a criança a pegar o gosto pela leitura, pelo estudo e pelo trabalho. Agora, se você chega e vê um exemplo do cara vadio sendo sustentado pelo governo, é complicado. Por que você vai estudar? Por que você vai trabalhar? Se tu tem um exemplo na tua casa, às vezes, de um pai que não quer trabalhar, que está lá com 3 meses de... Sim, sim. É terrível. Isso me levantou uma questão, disso que o doutor falou agora há pouco, que é essa transferência de renda, né, que o governo faz, e aí a prerrogativa, vamos dizer assim, é a situação de fome, que é uma urgência, né? A fome não espera e tal. Então vai lá o governo e dá o recurso para a pessoa poder se alimentar. E concordo com o doutor quando diz, não é só dar o peixe, né? É preciso ensinar a pescar. Mas se ainda não existisse esse auxílio do governo, o que mais poderia se fazer, né? A nossa situação é realmente difícil, né, doutor Jorge? Uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, o Brasil é imenso. É imenso, sim. O cara está lá em Brasília, quantas vezes ele veio a Lucas? Quantas vezes ele veio a Sorriso, Sinop, Nova Mutum ou qualquer outra cidade do Mato Grosso? Isso não estou falando do presidente atual, estou falando de todos. De todos, de todos. Sim. Talvez uma vez. O cara vem de avião, o cara não conhece essa estrada aqui. Não. Tá? O cara pega, se nós tivéssemos a confederação, cada estado com sua lei, cada estado independente, congregados com Brasília, mas tendo, por quê? Porque a situação do Mato Grosso é totalmente diferente da situação do Maranhão, da situação da Bahia, da situação do Rio Grande do Sul. Com certeza. Nós temos aqui totalmente diferente. Então, facilitaria do governador, dos secretários ou vereadores, deputados, visitarem mais os seus locais e terem
condições de beneficiar aquele morador da periferia. O que está acontecendo em Lucas lá? Que está aumentando a parte pobre da cidade. Isso, não vamos permitir, vamos agir para que isso não aconteça. Agir. Como é que nós vamos agir? Perfeito, é só dar dinheiro? perfeito. Não é. Não, é isso aí. Mas não, nós dependemos lá de Brasília, nós produzimos tudo aqui, o dinheiro vai todo para lá, vem para cá uma merreca. É verdade, né? é verdade. Então isso é muito complicado. É verdade isso. Não, o teu assunto era alimentação É, infantil. e aí tem essa questão, né? Com essas dificuldades todas, inflação alta e tal, a gente até comentou a fila do osso, que o doutor falou que sempre existiu em Cuiabá, mas esse número aumentou. E os combustíveis e assim por diante. Bom, então a dieta também se tornou um pouco mais restrita, né, doutor Jaime? E nesse caso aí com as crianças? Olha, meu amigo, eu espero que com essa situação toda, nós chegamos no ponto que todo pediatra desejaria, que a criança não conhecesse produto industrializado até 2 anos de idade, que a criança não usasse açúcar até 2 anos de idade, que guloseima nenhuma fosse apresentada até 2 anos de idade, que eles comessem mais frutas, verduras. Então, o que tem que chegar no mercado e sair do mercado carregando? Chocolate. Pode dar um pedacinho de carne lá, pegar um pedacinho de carne. Agora, vai comprar fruta, vai comprar verdura, que é muito mais barato. É muito mais barato, que é verdade. produtos industrializados ou que a gente não consiga. Outro, estamos com dificuldade de cozinhar, de ter um gás de cozinha ou de... Tudo bem, a carne nós precisamos cozinhar. Agora, as verduras, se comidas cruas na sua grande maioria, os legumes bem lavados, tem muito mais vitamina para a criança do que um alimento que é cozido de qualquer maneira. Tipo uma salsicha. Salsicha estaria fora do... Esquece da salsicha. Fora Tira dos planos, né? Tudo que é industrializado... Ninguém falou salsicha. Tudo que é industrializado tem que tirar da vida da criança, né? Então é isso que no meu consultório, na clínica, no primeiro ano de idade, eu fico lá. Às vezes as pessoas chegam lá, o paciente chega, porque ele está tomando massa, doutor. O que é massa? Massa é ou farinha, ou leite com farinha, ou o gaúcho faz a polenta. Gente, nós não queremos ter uma criança obesa, a gente quer criança com vitamina, a criança que desenvolva lá os 1000 dias, lá, desde que ela foi concebida, né, pela a gestante ser bem alimentada, tomar ácido fólico, tomar suas vacinas, prevenir suas doenças para que tenha um nenê saudável e esse nenê saudável seja para toda a vida. Sim. É isso que a gente quer. Então, a grande chance agora que nós temos é de voltar à pré-história e alimentar a criança de maneira correta, né? Que não tem segredo, que né? é muito mais economicamente viável na situação que nós estamos vivendo hoje. Eu já desconfiava, mas a gente precisa ouvir isso sempre, né? A gente precisa ouvir de um médico pediatra que aquela alimentação, que é legumes, frutas, verduras, sucos naturais, ainda são a melhor alimentação para a criança, né? Do que as papinhas industrializadas. Quando chega o paciente... Eu só gostava daquela papinha, aquela industrializada mesmo, sabe aquele potinho de vidro? Ela só queria saber daquela. Se eu fazia alguma coisa, ela não queria saber. Mas ele tem que trocar cozinheiro, hein? É. Tu sabes que às vezes eu falo para o meu paciente, olha aqui, se você vem aqui e se você contar para alguém que está comendo essas coisas aí, não diga que eu sou teu pediatra. Diga que é outro cara. Não é isso que a gente quer para o bebê. E nós vemos no dia a dia a evolução, a diferença que é um bebê bem alimentado. E quando eu digo bem alimentado, não é com coisas caras. Sim. É alimentado com frutas, com verduras, com legumes, como deve ser. Um pouco de cada, né? Aquele nenê fortinho, firme. Sim. Não um nenê barrigudinho, gordo. Né? A gente quer a criança saudável. Saudável, não quer a criança pesada. Até porque isso ajuda na manutenção da saúde dela também, com né? certeza. Adoece menos. E vai ser aquele adolescente que não vai ter problemas com obesidade, que não vai ter problemas com hipertensão, né? Vai ser aquele adolescente. Nossa, hipertensão na adolescência, doutor? Muito. Caramba. Não, muito. Uau. Do jeito que vai a coisa, com essa alimentação que nós temos, esse negócio de salsicha que a gente falou, do milkshake, todinho,
os presuntos, os lanches aí, as sim. pizzas, né? Pizza, lanche, nossa. Então, às vezes, gente, aparece a coisa mais engraçadinha agora, que tem, os pais colocam o TikTok, os videozinhos das crianças com um pedaço de pizza, os bebezinhos sentados. Um absurdo total, né? Um absurdo total. Você está fazendo a coisa errada quando você tem as condições de fazer um vídeo até bonitinho e tal. Tu está fazendo a coisa errada. Poderia ser um brócoli, né? Alguma coisa. Com certeza. Né? Algo assim.